Apresentaremos agora o módulo de contratos e faturamento de contratos. Vamos começar? Entrando aqui no módulo de contratos, esse módulo é o módulo onde eu vou estar fazendo pesquisas dos contratos cadastrados e estar inserindo os novos contratos da empresa. É uma parte realmente mais trabalhosa, onde eu vou ter que cadastrar todos os contratos, todas as particularidades dos contratos e todos os equipamentos. Bom, vai dar um pouco de trabalho, mas isso bem feito, eu já posso estar trabalhando com ordem de serviço, já posso estar trabalhando com faturamento. Então eu vou dar um exemplo, vou abrir um contrato de um cliente para a gente detalhar as informações que eu tenho aqui. Então eu tenho o número do contrato, eu tenho o cliente do contrato, ele pega da tabela de cadastro de clientes. Eu tenho aqui o apelido do contrato, posso estar dando um apelido para esse contrato. Vamos supor que eu tenho 5 contratos com um cliente, porém, do mesmo nome de cliente, porém de filiais diferentes, regiões diferentes. Então eu posso estar colocando apelidos aqui para facilitar a identificação do contrato. Quem que é o vendedor responsável por esse contrato? Esse contrato é de qual empresa, da minha matriz, da minha filial? Qual que é a data de vencimento do contrato, quando ele finaliza, o dia de corte, o dia de faturamento, então eu determino aqui o período de faturamento do contrato. Aqui o número de equipamentos, que é um somatório do número de equipamentos cadastrados, e o total fixo, que seria ou o valor, a soma da taxa fixa de todos os equipamentos, ou a soma do valor da franquia. Situação do contrato ativo, inativo, suspenso. Aqui os tipos de contrato, se o contrato é de locação, se o contrato é de garantia, se é de manutenção ou avulso. Nesse exemplo, o contrato é de locação, é um contrato aqui que tem franquia e está habilitado franquia global, franquia total. Então a franquia é compartilhada para todos os equipamentos do contrato. Se a franquia for individual por equipamento, eu habilito essa função aqui de franquia por equipamento. Nesse caso, a franquia é compartilhada e aqui eu determino qual que é a minha franquia PB, qual que é a minha franquia Color, qual que é a minha franquia digitalização e de grandes formatos. Aqui eu tenho informações de retenções de faturamento, se na hora que eu for faturar esse contrato vai reter algum imposto e qual percentual. Meses, o que seria isso? Por padrão, tudo marcado, mas posso ter algum contrato que o tipo de faturamento tem alguma exceção. Posso ter um exemplo de excedente. Posso ter algum contrato que eu acumulo o excedente de 3 em 3 meses, ou eu cobro o excedente uma vez por ano. Então aqui eu vou marcar os meses que ele vai agrupar, acumular o excedente, e o sistema só vai entender que vai acumular o excedente nos meses que está marcado. Franquia. Posso ter algum contrato específico que eu não cobro franquia nem em janeiro, nem em julho, nem em dezembro, no caso de escolas. Se eu desabilitei, eu não vou cobrar franquia nesse período e vou cobrar só o que produzir. Eu tenho aqui a aba financeiro, onde eu vou determinar qual o centro de custo, qual o subcentro de custo e qual plano de contas que o sistema vai classificar o meu contas a receber na hora de faturar esse contrato. Botão Outros. Aqui eu tenho o dia de vencimento do boleto. Se for 0, o sistema vai te permitir de acordo com a condição na hora do faturamento. Ou eu posso determinar um dia fixo para vencimento do boleto, que o sistema sempre vai gerar o vencimento das contas com essa data. Data de início do contrato, quando ele começou, a data do próximo reajuste e o índice que eu trabalho. Aqui é informativo, onde ele vai mostrar a última data de reajuste aplicada e o percentual. Encerramento, eu só preencho quando eu finalizo um contrato e coloco aqui a data que ele foi finalizado. Tenho também o botão Documentos, onde eu posso estar colocando aqui o contrato assinado e todos os seus aditivos. Bom, então aqui são os parâmetros globais do contrato, onde eu vou estar fazendo todos os dados gerais do contrato. Agora vem a parte de equipamentos, onde eu vou cadastrar equipamento por equipamento com suas particularidades. Então esse primeiro, eu coloco o número de série do equipamento, o modelo do equipamento, qual que é o endereço de instalação dessa máquina, qual que é o SLA desse equipamento, o SLA, se é horas úteis ou corridas, quem que é o principal técnico de atendimento nesse equipamento, se esse equipamento é da empresa ou do cliente, se ele é mono ou se ele é colorido. No caso de quando a franquia é habilitada por equipamento, aqui que eu coloco as informações de franquia, nesse caso nem está habilitado porque o tipo de franquia está compartilhada. Aqui eu tenho informações de contato, quem que é o contato lá desse equipamento, qual que foi a data de instalação desse equipamento, qual que é o número de patrimônio, qual que é o ID. Muita gente gosta de trabalhar com o número de série, mas também com o número de ID, patrimônio, para facilitar a conversa com o cliente.
o local onde esse equipamento está instalado e o e-mail do responsável. Bom, uma vez que eu preenchi os dados gerais do contrato, eu vou para a aba Coberturas, onde eu vou determinar como que eu cobro esse contrato. Então, esse contrato tem uma cobertura aqui de franquia, com valor zerado. Por que é com valor zerado? Porque a franquia ela é acumulada de forma global. E o valor do excedente, quanto que eu cobro por cada página excedente desse equipamento. Então, aqui em cobertura que eu vou criar todas as variações de cobrança. Então, eu posso ter taxa fixa mais página produzida, eu posso ter franquia PB mais excedente PB mais página produzida Color, eu posso ter só página produzida PB, página produzida Color. Aqui que eu vou criar todas as variações de faturamento. Vamos supor que eu tenho algum contrato, deixa eu pegar aqui. Esse aqui não dá para como exemplificar. Esse aqui, por exemplo, esse é um contrato tipo taxa fixa, onde eu tenho taxa fixa mais página tirada. Nesses casos, eu consigo usar esse parâmetro de valores por intervalo. O que seria esse valores por intervalo? Eu consigo cobrar de acordo com o que cada cliente imprimiu. Eu consigo falar o seguinte, ó, se o cliente imprimiu de 1 a 1000 páginas, o preço da página produzida é X. Então eu clico aqui e faço os parâmetros. Se ele imprimiu de 1 a 1000, o valor da cópia é X. Se ele imprimiu de 1001 a 5000, o valor da cópia é Y. Então eu consigo fazer o preço também ser variado de acordo com o volume de impressão do cliente. Voltando no contrato que eu estava, então eu tenho acessórios. O que é essa aba acessórios? Eu consigo vincular aqui algum item de estoque que acompanhou esse equipamento, um transformador, um DP, para quê? Para eu ter esse controle na hora da devolução. Leituras. Aqui em leituras ele me dá um banco de dados, um histórico das últimas leituras realizadas nesse equipamento. Leituras de faturamento. Então aqui ele me mostra a data, qual foi o medidor anterior, qual foi o atual, quantidade de páginas impressas do equipamento, PB, colorido, digitalização e grandes formatos. Então aqui eu consigo rolar e ver as leituras dos equipamentos em cada faturamento. Comissão. Aqui eu determino quem é o vendedor e qual o percentual de comissão ele vai ganhar no faturamento desse contrato. Pode ser um ou mais vendedores. Então eu posso ter aqui uma estrutura de comissão, por exemplo, vendedor, técnico, supervisor, posso ter quantas pessoas necessárias, cada um com um percentual. Consumo. O que seria isso? Lá no cadastro dos produtos, eu determino qual que é o percentual de aceitação de troca de cada item da compatibilidade dessa máquina. Aqui eu posso ter a exceção. Pode ser que esse contrato aqui é um contrato com clínica de imagem, que ele preenche uma área maior da folha e que ele gasta o toner bem mais rápido do que o outro perfil de contrato que eu tenho. Então aqui o meu percentual de verificação tem que ser menor. Posso estar trabalhando nesse caso com 50. Então aqui eu vou aplicar a exceção à regra. Então dentro do contrato eu posso estar colocando o percentual de aceitação de troca menor. Posso estar aplicando a exceção. Observações. Aqui eu posso ter uma observação do equipamento e aqui em cima eu posso ter uma observação do contrato. Bom, então aqui é a parte realmente trabalhosa, incluir máquina a máquina, cada um com seus parâmetros, cada um com seu endereço, cada uma com seu contato, cada uma com sua forma de análise de preço, e aqui é onde realmente vou definir todo o cadastro dos contratos, seja de locação, manutenção, garantia ou avulso. Uma vez cadastrado todos os contratos e todos os equipamentos do contrato, já posso trabalhar com faturamento ou com a parte de ordem de serviços, ou requisitar peças do meu estoque. Vamos lá primeiro com a parte de faturamento. Escolho o mês de faturamento, mando processar. O sistema vai processar todos os contratos do meu banco de dados. Bom, processou. Aqui eu posso estar aplicando algum filtro. Vou colocar aqui pelo nome, filtrar, que vai vir só os clientes que tem o nome cliente no nome. Posso estar clicando no contrato, aqui em cima vem detalhes gerais do contrato e embaixo os equipamentos do contrato. Então, por exemplo, esse contrato aqui já foi faturado. Por que eu já sei que foi faturado? Porque ele já tem um número de documento, seja recibo
Para quem trabalha com recibo de locação, ou nota de débito, fatura de locação, ele vai gerar o nome recibo. E o pedido é para quem fatura com nota fiscal de serviço. Então, esse parâmetro também é importante. Quando eu for faturar um contrato, lá no cadastramento do contrato, eu ainda tenho que determinar pela cobertura se esse contrato vai ser faturado com recibo ou com nota de serviço ou com os dois. Pode ter casos que eu fature a franquia com recibo e o excedente com nota. Então, esses parâmetros são feitos dentro do contrato. Bom, abrindo agora um contrato para a gente simular o faturamento. Deixa eu pegar um aqui que tem menos equipamentos. Vamos pegar esse aqui que tem 3 equipamentos. Então, esse contrato cliente demo, eu tenho aqui 3 equipamentos. Vamos clicar no contrato e ver detalhes dele. Vou clicar 2 vezes. Ele vai abrir detalhes desse contrato. Aqui eu posso clicar em cobertura e olhar qual que é a forma de cobrança. Bom, esse contrato ele é avulso, então não vai me servir como exemplo. Vou pegar esse contrato que já está faturado e vou simular em cima dele, só que vou processar aqui o mês 10, como se eu estivesse faturando o mês 10. Bom, então tá aqui, o meu contrato, ele tem uma franquia de 7.000 páginas PB, ele tem um valor fixo até agora de R$ 490. O botão fechar, o botão faturar nem habilita, ele só vai habilitar após o lançamento dos medidores. Então, para eu conseguir faturar, eu tenho que lançar as leituras, os medidores dos equipamentos. Posso lançar de forma manual, onde eu vou inserir manualmente o medidor, ou importar um arquivo CSV. O sistema permite, nós temos um padrão de arquivo CSV, um padrão Excel, onde você pode lançar ali os medidores de todos os equipamentos e importar isso de uma vez, todas as máquinas de uma vez, ou cliente a cliente, ou por período de fechamento. Então você pode estar trabalhando importando o arquivo CSV de Excel ou imputando manualmente. Observação, nós temos alguns parceiros de negócio que já geram os medidores no formato que a gente trabalha. Então tem alguns clientes, igual o IB Solution, Print Scout, tem vários que a gente já consegue gerar esse arquivo de importação no formato que o sistema Data Classic trabalha. Vou simular esse faturamento, então eu vou lançar esses medidores de forma manual mesmo. Então vou usar esse contrato mesmo como exemplo, eu tenho aqui 4 equipamentos nesse contrato e vou clicar aqui em lançar leitura para lançar a leitura desse equipamento. Então, cliquei no botão lançar a leitura, clico em incluir, ele já vai trazer a data, já traz o medidor anterior e eu vou preencher o medidor atual. Então aqui ele me mostra a quantidade de páginas impressas, crédito de cópias, o que é isso? Se os fechamentos das minhas OS, o técnico fez páginas de testes para testar o equipamento. Se eu fechar a OS com essa informação, ele vai acumular aqui o crédito de cópias para dar de desconto para o cliente. Então aqui o crédito de cópias baseado nas OS, o que o equipamento produziu, não estourou a franquia, então não tem cópia excedente. Não tem como lançar colorido, porque esse equipamento não tem essa cobertura, não tem como lançar digitalização, nem grandes formatos. Salvo e fecho, lancei o medidor do primeiro equipamento. Vou lançar agora o medidor do segundo equipamento. Vou incluir. Ele já traz o medidor anterior, eu vou colocar o medidor atual. Produziu 1.100 páginas, ainda não estourou a franquia. Salvo, fecho. Já tenho 2 equipamentos com leitura lançada. Agora eu vou lançar a leitura do terceiro equipamento. Trouxe o medidor anterior. O atual, produzi 2.121 páginas, ainda não estourei a franquia, salvo, fecho. Já tem 3 equipamentos
com leitura lançada. Então pode perceber que o valor total da franquia está distribuído entre as máquinas e nenhum equipamento tem acumulado de excedente ainda. Vou lançar aqui no último equipamento. Reparem que o botão fechar faturar não habilitou. Agora que eu vou lançar a última leitura, imprimi 5.000 páginas, nesse caso eu excedi, então eu já excedi 2.222 páginas, vou salvar, vou fechar. Então agora nesse caso ele acumulou o excedente, todos os equipamentos com leitura lançadas, agora ele vai habilitar o meu botão faturar, o meu botão fechar. Então, clico no botão fechar, escolho a condição financeira, fechar. Confirma o faturamento deste contrato? Sim. Gerou a fatura de locação, o recibo de locação, vou imprimir. Bom, antes de imprimir essa fatura, eu tenho algumas opções. A primeira delas, observações da fatura. Posso clicar aqui, o sistema já traz uma observação fixa, que é a cidade de instalação do equipamento, o período do faturamento, o número do contrato e a lei federal que dispensa a emissão de nota fiscal de serviço para locação. Se eu quiser colocar alguma informação adicional, por exemplo, faturamento para... Posso colocar qualquer informação adicional. Ok. Parcelas. Posso estar gerando aqui os vencimentos e o boleto. Então eu posso vir aqui, ó, o sistema calculou o vencimento dia 9/10. Né? Então eu posso estar mantendo. Se tiver errado, eu ainda posso editar e corrigir o vencimento. Então não é 9, era 10. Então eu posso vir aqui, ajustar e salvar. Posso estar clicando em atualizar. Ele vai gerar um contas. Depois que eu clico em atualizar, se for pagamento em boleto, eu posso escolher qual banco. Exemplo, Banco Itaú. Pego a conta corrente, clico em gerar boleto. Como é o primeiro boleto que eu estou gerando no dia, ele vai criar um lote de remessa e já vai vincular esse boleto nesse lote de remessa. Pronto, ele criou o lote e já vinculou o boleto. Então eu posso clicar aqui em boleto, se eu quiser imprimir o boleto, eu clico e ele vai abrir o boleto para impressão. Abriu. Então aqui tem o boleto bonitinho, no layout do banco que eu escolhi. Fechar. E por último, eu tenho o botão imprimir. Esse botão imprimir, ele vai me mostrar a fatura do recibo de locação que eu acabei de gerar. Então ele me traz a logomarca da empresa, os dados da empresa, a data de emissão, o número sequencial da fatura, os dados do cliente com o vencimento, o detalhamento da franquia, o número de série dos equipamentos e o detalhamento do excedente que houve com o valor. Os valores totais, aqui embaixo as observações e canhoto de assinatura. Essa é a fatura que o sistema gerou. Então aqui eu tenho a fatura, eu tenho o boleto. Se eu quiser mandar por e-mail, eu tenho o recurso e-mail, onde ele já traz o e-mail do cliente. Posso digitar o e-mail se estiver errado, o assunto e aqui o corpo do e-mail. Posso mandar o extrato, o demonstrativo junto, sim ou não. Se eu clicar aqui em enviar, ele vai mandar o e-mail para o cliente das informações de fatura e boleto. Vou sair. Se quiser mandar o demonstrativo, o extrato, o que seria o demonstrativo? Aqui no botão extrato, eu posso estar criando vários modelos de demonstrativo. Então, eu vou pegar o modelo padrão. Aqui, como que eu quero agrupar os equipamentos? Eu quero agrupar os equipamentos por modelo, por local de instalação ou por cidade. Então, vamos deixar aqui por modelo. Como posso estar imprimindo ou exportando para Excel? Vou imprimir, confirmo. Ele gera para mim o demonstrativo. O que eu tenho nesse demonstrativo? Eu tenho modelo, o número de série do equipamento. Eu tenho o medidor anterior, o medidor atual e o que ele produziu PB. O medidor anterior, o atual, o que ele produziu cola. O que excedeu PB, o que excedeu cola. Se teve crédito, qual foi o valor fixo da franquia e todo o detalhamento. Esses campos são dinâmicos de acordo com os modelos. Como eu falei aqui atrás, eu posso criar os modelos com os campos que eu quero. Então esses campos aqui são os campos que vão sair no demonstrativo.
Então eu posso ter um padrão de demonstrativo para cliente PB, posso ter um padrão de demonstrativo para cliente PB e cola, para cliente que tem digitalização. Então eu posso criar vários modelos de demonstrativos aqui para ficar com as informações realmente que eu quero entregar para o cliente. Bom, então esse trabalho é o que eu tenho que fazer. Entrar em contrato por contrato, lançar medidor ou importar via CSV e gerar o faturamento. Posso gerar boleto, posso gerar só a fatura e aqui mesmo então é a área de faturamento dos contratos. Bom, então isso é tudo do módulo de faturamento de contrato. Então nessa etapa eu mostrei o cadastramento e consulta dos contratos e o faturamento dos contratos de locação.